Dizem os monges antigos que as ruínas de Roma ainda sussurram quando o vento sopra do Tibre. Eu, cronista de um tempo que a poeira quis apagar, caminhei entre suas colunas desmoronadas, toquei suas pedras frias e juro que as ouvi falar. Não com palavras humanas, mas com um murmúrio que nasce do mármore e da lembrança. É o lamento de um império que confundiu a eternidade com a dominação e que, em seu afã de conquistar o mundo, acabou se conquistando na escuridão. À primeira vista, Roma parece imortal. Seus templos, embora em ruínas, conservam uma majestade que oprime. Seus caminhos ainda cruzam montanhas e desertos. Suas leis são estudadas como se tivessem sido escritas por deuses. Os historiadores a chamam de mãe da civilização, berço do direito e da ordem. Mas entre os pergaminhos onde se canta sua glória, há outros, ocultos, rasgados, manchados de sangue, onde seu verdadeiro rosto se revela. Porque sob a pedra talhada e os louros dourados se esconde o fedor do medo, da escravidão, do extermínio transformado em arte. Roma não foi apenas um exército, foi uma ideia, uma máquina tão perfeita que podia fazer do horror uma virtude, do castigo uma lição e da morte um espetáculo. Em seu senado, guerras eram decididas como se cerimônias religiosas fossem planejadas. Os senadores vestiam branco enquanto assinavam o destino de povos inteiros. Os generais ofereciam sacrifícios antes de cada campanha, não aos deuses do céu, mas ao Deus invisível do poder. E os legionários, disciplinados até a loucura, obedeciam sem perguntar, marchando ao compasso do tambor que marcava o ritmo da história. Os poetas a chamaram de mãe do mundo. Mas que mãe devora seus filhos para manter seu trono? De Cartago à Britânia, de Alexandria à Judéia, sua sombra se estendia com a precisão de uma foice. Por trás de cada vitória havia rios de sangue, por trás de cada estátua, ossos. Os povos conquistados foram transformados em exemplos, suas cidades em advertências. Roma não conquistava para governar, conquistava para ensinar o preço do desafio. E, no entanto, o mais inquietante é que Roma não se julgava má. Seus senadores falavam de ordem, seus juristas de justiça, seus cronistas de paz romana. Mas aquela paz tinha o sabor do ferro fundido e o cheiro da carne queimada. Era a calma dos cemitérios, o silêncio imposto pelo medo. Porque em seu coração, Roma era uma besta disfarçada de mármore. Sabia promulgar leis com uma mão e assinar condenações com a outra. Vi os restos do Coliseu ao entardecer, quando o sol sangra entre os arcos. Ali, onde hoje os turistas riem, o chão ainda se lembra do sangue daqueles que morreram para divertir uma multidão. Gladiadores, escravos, cristãos, todos eles sacrificados em nome do espetáculo. Roma convertia a morte em entretenimento, e ao fazer isso, perdia um pedaço de sua alma. Mas o povo aplaudia, porque o horror, quando se repete o suficiente, acaba parecendo normal. Essa foi a verdadeira genialidade romana. Não só dominar os corpos, mas as consciências. Ensinar os homens a aceitar a crueldade como parte da ordem. A chamar de paz a submissão, de glória o saque, de civilização o extermínio. Roma não conquistou o mundo com espadas, mas com ideias. E essas ideias sobreviveram até mesmo à sua queda. Hoje, enquanto a história continua a venerá-la, eu escrevo do pó de suas ruínas para revelar o que os mármores silenciam. Não o rosto dos imperadores que mandaram talhar seus nomes em pedra, mas o dos inocentes que arderam para sustentar sua glória. Porque Roma, a chamada cidade eterna, não morreu pela passagem do tempo, mas pelo peso de seus próprios pecados. Sua grandeza foi sua maldição, um fogo que a consumiu por dentro. Quando caminho por seus fóruns abandonados, sinto que cada pedra respira, que sob meus pés dorme uma advertência. Nenhum poder, por imenso que pareça, escapa ao julgamento do tempo.
Roma acreditou que seu império era infinito. Mas os impérios que nascem do medo estão condenados a morrer no silêncio. E você, viajante do presente, que escuta minha voz entre os ecos do passado, eu o convido a olhar comigo dentro do abismo. Porque o verdadeiro império de Roma não foi seu território, mas seu legado, a capacidade humana de destruir sem piedade e fazer isso parecer justiça. Lembro-me daquele dia como se o próprio céu tivesse decidido desviar o olhar. Era o ano de 146 a.C. À minha frente, Cartago ardia. Não era uma cidade qualquer. Fora a joia do Mediterrâneo, o coração do comércio, o berço de marinheiros, filósofos e artesãos. Mas para Roma, sua mera existência era uma ofensa. Durante anos, os senadores repetiram uma única frase como uma oração amaldiçoada: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. E assim foi. O cerco durou 3 anos. Atrás dos muros, 500.000 de almas aguardavam o fim, rodeadas por legiões que não conheciam a compaixão. A fome se tornou um inimigo invisível. As mães cozinhavam ervas podres para enganar seus filhos. A água, misturada com sangue e doença, corrompia até as orações. Cada amanhecer trazia um novo cortejo de mortos, arrastados pelas ruas como se a própria cidade os expulsasse para aliviar sua dor. Quando as muralhas finalmente caíram, o rugido de Roma não foi o de uma vitória, mas o de uma execução. Cipião Emiliano, neto do grande Cipião, o africano, deu a ordem que selou o destino de todo um povo: que ninguém fique com vida. E os legionários obedeceram com a frieza de um ritual. Casa por casa, rua por rua, os soldados avançaram, matando homens, mulheres, idosos e crianças. O sangue corria pelos canais como um novo rio, um rio de silêncio e horror. Eu vi os sacerdotes cartagineses sendo arrastados de seus templos, seus corpos dilacerados enquanto os deuses a quem serviam eram jogados no fogo. As mulheres grávidas foram degoladas junto com seus filhos ainda por nascer. Os velhos, incapazes de fugir, eram espancados até que seus ossos rangeassem como galhos secos. Não houve piedade, porque Roma não acreditava em piedade. Acreditava no exemplo. A mensagem deveria ser clara para o mundo. Resistir a Roma era resistir ao destino. Durante 6 dias e 6 noites, a fumaça cobriu o céu. Os gritos se confundiam com o estalar dos muros que desmoronavam. E quando o último cidadão caiu, Roma não parou. Por mais 11 dias, os engenheiros imperiais demoliram o que restava. Cada pedra foi arrancada com método, cada templo reduzido a pó. As bibliotecas arderam. Os manuscritos se desfizeram como folhas secas nas chamas. Aquilo não foi uma vitória militar. Foi um apagamento calculado da memória. 50.000 sobreviventes foram acorrentados e vendidos como escravos. Os romanos os chamavam de deditici, os rendidos sem direitos, os que podiam ser mortos por seus senhores sem julgamento ou culpa. Nem mesmo a terra foi poupada. Os sacerdotes romanos realizaram um rito de maldição sobre as ruínas. Invocaram os deuses para que ninguém jamais voltasse a habitar aquele solo. Alguns dizem que é mito, que não houve sal nem conjuro. Mas eu estive lá, e juro por minha alma que o ar cheirava a ferro e a morte, como se o chão tivesse sido selado pela ira dos céus. Quando a última fumaça se dissipou, onde antes se erguiam torres e mercados, restou apenas um campo vazio, uma planície de cinzas. Roma havia cumprido sua palavra. Cartago já não existia. E em seu lugar, nasceu algo mais sombrio, a ideia de que destruir uma civilização podia ser considerada uma obra de glória. Essa foi a verdadeira herança de Cartago, o precedente de um império que converteu o extermínio em política de Estado. Roma havia aprendido que matar um povo não só elimina seu corpo, mas também sua memória. E enquanto o vento sopra sobre as ruínas, ainda hoje parece repetir as palavras do Senado: Cartago delenda est. Naquele mesmo ano,
Enquanto a fumaça de Cartago ainda enegrecia o horizonte do Mediterrâneo, outra cidade caiu sob a sombra da águia romana. Seu nome era Corinto, a joia da Grécia, a pérola dos filósofos e dos artistas. Roma, ébria de poder, decidiu que um só holocausto não bastava. Devia haver 2, para que o mundo inteiro compreendesse que a vontade do império não tinha limites. Corinto não era uma fortaleza militar, mas um santuário do pensamento. Ali, em suas ruas de mármore, ressoavam os ecos de Sócrates e Homero. Suas oficinas criavam estátuas que pareciam respirar, e suas bibliotecas abrigavam manuscritos que continham a essência da sabedoria helênica. Mas para Roma, aquele esplendor era uma ameaça. A Grécia era a mãe do espírito livre, e Roma não tolerava filhos que pensassem demais. O general Lúcio Múmio recebeu a ordem: destruir Corinto até seus alicerces. O que se seguiu não foi uma guerra, mas uma execução ritual. Os soldados marcharam pela cidade com tochas em uma mão e espadas na outra. As mulheres se agarravam aos bustos dos deuses, os idosos recitavam versos de Eurípides, as crianças choravam entre colunas que logo seriam pó. E então, o fogo. Um fogo que devorou a história, a arte e a beleza. Lembro-me do cheiro do bronze fundido, dos papiros ardendo na noite. As chamas se elevavam mais alto que os templos, e as sombras dos soldados dançavam como demônios sobre os muros. As esculturas dos deuses foram destruídas a marteladas, os quadros gregos usados como tabuleiros de jogo, os livros convertidos em tochas. A civilização que ensinou o mundo a pensar foi reduzida a cinzas por aqueles que só sabiam obedecer. Roma não só destruiu corpos, destruiu símbolos. Cada pintura queimada, cada estátua quebrada, cada rolo de pergaminho ardendo, era uma vitória sobre a memória. O saque foi tão metódico que parecia obra de engenheiros, não de soldados. As peças de arte mais valiosas foram enviadas a Roma para adornar os palácios dos mesmos homens que haviam ordenado sua destruição. As demais foram jogadas ao fogo ou usadas como brinquedos por legionários ébrios de triunfo. Quando tudo terminou, os poucos sobreviventes foram acorrentados, os homens executados, as mulheres e as crianças vendidas como escravos. Os templos se converteram em estábulos, os teatros em ruínas. Depois veio o último ato. Os sacerdotes romanos declararam o solo de Corinto maldito, para que nenhum grego ousasse reconstruí-la jamais. Naquela noite, do alto do Acrocorinto, observei o resplendor que tingia o céu da cor do sangue. A Grécia, a mestra do mundo, tornava-se escrava de seu próprio aluno. Roma havia aprendido dela a arte, a filosofia e a retórica, mas só para destruí-las com maior elegância. E assim, enquanto as chamas consumiam os restos da cidade, compreendi a verdade mais amarga de todas. Os impérios não temem os exércitos inimigos, mas as ideias que podem sobreviver a eles. Corinto não foi destruída por suas muralhas, mas por sua sabedoria. E Roma, ao apagar sua luz, acendeu para sempre a escuridão na história da humanidade. Havia passado apenas um século desde a queda de Corinto, quando Roma encontrou um novo inimigo que lhe servisse de sacrifício. Desta vez, não era uma cidade, mas um continente inteiro, a Gália. Ali, entre florestas imensas e rios como serpentes de prata, viviam povos livres que desconheciam o medo dos impérios. Mas Júlio César, governador de Roma e aspirante a Deus, decidiu que esses homens deviam ser reduzidos ao silêncio. O que se seguiu não foi uma conquista, foi um extermínio. César marchou para o norte com legiões tão disciplinadas que pareciam máquinas. Levavam estandartes dourados e olhos vazios. Dizia que ia em nome da ordem, mas seu verdadeiro propósito era outro: riqueza, glória e poder. Em sua própria pena, escreveu, sem vergonha, que matou mais de 1 milhão de gauleses e escravizou outro 1 milhão. Não escondeu, celebrou.
Para ele, cada cadáver era mais uma linha em seu futuro livro de história. Os gauleses resistiram com bravura. Eram povos de guerreiros, druidas e aldeões que acreditavam nos deuses da floresta. Mas contra as máquinas de guerra romanas, seu valor foi inútil. César não buscava vencê-los, buscava apagá-los do mapa. As aldeias foram incendiadas, os campos queimados, os templos profanados. Onde antes havia canto e colheita, só restaram cinzas e ossos. Lembro-me dos nomes que ainda ressoam em meus manuscritos: helvéticos, euribões, carnutes. Povos inteiros que desapareceram da face da terra. Em Avaricum, uma cidade de 40.000 almas, César recusou toda a rendição. Que sirvam de exemplo, disse. E durante 3 dias, seus soldados massacraram cada habitante, desde as crianças que se escondiam nos poços até os idosos que rezavam olhando o céu. Apenas 800 pessoas sobreviveram, e César as deixou viver para que contassem o que haviam visto. Assim, o medo faria o trabalho que a espada já havia começado. Os templos druidas foram derrubados, os sábios executados. Roma sabia que para dominar um povo, devia matar primeiro seu espírito. As pedras sagradas foram arrancadas do chão, as florestas queimadas. Em cada tronco ardia uma oração interrompida. Os prisioneiros eram mutilados, suas mãos cortadas antes de morrer, seus corpos expostos como advertência. O terror se converteu em uma ferramenta tão precisa quanto as legiões. Mas o horror da Gália não terminou com o sangue. Começou uma nova forma de escravidão. Famílias inteiras foram leiloadas como gado. Os mercados de Roma transbordavam de corpos acorrentados, marcados com fogo. As crianças gaulesas aprenderam o latim com lágrimas e chicotes. A Gália foi despojada não só de sua liberdade, mas de sua memória. César retornou a Roma entre aplausos, carregado de ouro e troféus, enquanto os senadores o aclamavam como Salvador. Ninguém falou dos mortos, nem dos povos apagados. No fórum, seu triunfo foi celebrado com desfiles e banquetes. E enquanto o vinho corria, o eco dos gritos gauleses ainda ressoava nas florestas do norte. Eu ouvi, em sonhos ou em lembranças, os rios tingidos de vermelho, os campos vazios, os deuses celtas convertidos em pó. E compreendi que o verdadeiro poder não se mede pelas leis ou pelos templos, mas pela capacidade de um homem de destruir um mundo e ainda ser chamado herói. Assim, Roma descobriu sua arma mais perigosa, a glória. Porque enquanto os impérios celebrarem a matança como virtude, a humanidade continuará repetindo o nome de César com admiração, e não com horror. Nos anais do tempo, há uma noite que nenhum escriba pôde descrever sem lágrimas. Foi o ocaso do saber, o dia em que o fogo se devorou, a queda de Alexandria. Eu, que havia lido em suas salas a voz dos sábios antigos, ainda sonho com aquele instante em que a humanidade se tornou órfã de sua memória. Alexandria não era uma cidade, mas um milagre. Ali, sob o sol do Egito, erguia-se a grande biblioteca, onde dormiam mais de 700.000 rolos de papiro. Em suas estantes, repousavam os pensamentos de Arquimedes, Euclides, Eratóstenes. Os segredos das estrelas, do corpo humano e da alma. Era o farol do mundo, e sua luz alcançava até as costas mais distantes. Mas Roma não suportava outra chama que não fosse a sua. Quando Otávio, o herdeiro de César, chegou ao Egito após vencer Marco Antônio e Cleópatra, trouxe consigo não apenas legiões, mas a sentença de morte de uma era. A Alexandria devia se ajoelhar. E quando a cidade resistiu, a espada romana foi desembainhada com frieza sacerdotal. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma purificação pelo fogo. As tropas entraram pelo porto e avançaram como uma praga. Os templos foram saqueados, os sábios executados, as escolas arrasadas. Na biblioteca,
Os soldados acenderam tochas com os pergaminhos que continham séculos de pensamento. Vi um legionário rir enquanto usava um tratado de astronomia como isca para aquecer sua lança. A fumaça cheirava a tinta, a couro e a eternidade. Os rolos ardiam com um crepitar que parecia choro. Em poucas horas, desapareceram os mapas do céu, os cálculos dos antigos, as fórmulas do universo. A humanidade perdeu sua memória e nem sequer o compreendeu. Roma havia vencido o inimigo mais temido de todos, o conhecimento. As chamas se refletiam no mar, como se o próprio oceano chorasse. Os eruditos foram assassinados em seus próprios laboratórios, os médicos enforcados junto a seus manuscritos. Os instrumentos dos astrônomos, astrolábios, esferas, compassos, foram fundidos para fabricar espadas. Assim, o pensamento se transformou em ferro e a sabedoria em arma. Otávio ordenou que tudo o que não pudesse ser trasladado para Roma fosse destruído. Os templos egípcios, os observatórios, os jardins sagrados, nada sobreviveu. Cleópatra, a última rainha, foi obrigada a morrer para que sua terra deixasse de ter rosto. O Egito se tornou província, e o Nilo, uma cadeia líquida que alimentava o império. Eu ainda me lembro do som do fogo devorando o ar. Naquela noite, o mundo esqueceu como olhar as estrelas. Durante séculos, o homem caminhou em trevas, buscando entre ruínas o eco de uma sabedoria perdida. Dizem os sábios do meu tempo que cada vez que um livro é queimado, um espírito se apaga. Se isso é verdade, então naquela noite em Alexandria morreram mais almas do que em todas as guerras do mundo. E o silêncio que se seguiu foi tão profundo que ainda hoje se pode ouvir se um escuta entre as páginas vazias da história. Dizem que nas terras frias do norte, onde a neblina cobre os campos e os carvalhos guardam segredos antigos, uma mulher se levantou contra o império mais poderoso do mundo. Seu nome era Boudica, rainha dos Essenos, e sua voz ressoou como um trovão entre os bosques da Britânia. Era mãe, era viúva e era fogo. Roma havia ultrajado sua família, violado suas filhas e despojado seu povo. Jurou vingança. Por um breve instante, os deuses pareceram ouvi-la. As tribos se uniram sob seu estandarte e as águias romanas tremeram. Boudica arrasou cidades, destruiu templos imperiais e humilhou as legiões. Londres, ainda jovem então, ardeu como uma tocha. Mas Roma não esquece, nem perdoa. E a vingança do império foi mais cruel que qualquer castigo divino. O governador Caio Suetônio Paulino, homem de pedra e cálculo, jurou apagar a Britânia da memória. Reuniu suas legiões e no campo de Watling Street, o destino selou sua sentença. A batalha foi breve, sangrenta, inevitável. Quando o estandarte de Boudica caiu, a fúria romana se desencadeou sem limites. Os soldados perseguiram os que fugiam. Não distinguiram entre guerreiros e crianças, entre mães e idosos. As crônicas dizem que o chão se tingiu de vermelho por léguas e que os corvos não puderam devorar tantos corpos. 8 dezenas de milhares de bretões foram massacrados. Roma não lutava mais pela vitória, mas pelo terror. As aldeias foram queimadas, as plantações destruídas. Os sacerdotes druidas, guardiões da antiga fé, foram crucificados nas árvores sagradas. As florestas, onde os bretões adoravam seus deuses, arderam até o último tronco. A fumaça subia ao céu como se os próprios deuses fossem levados ao exílio. Roma queria algo mais que submeter. Queria apagar a alma de um povo. Os poucos sobreviventes foram escravizados. As mulheres convertidas em butim. As crianças vendidas nos mercados do sul. As ruínas dos templos druidas se transformaram em altares dedicados a Marte e Júpiter, como se a fé romana pudesse substituir o choro de uma nação. Boudica, a rainha rebelde, desapareceu. Alguns dizem que ela se envenenou para não cair nas mãos do inimigo. Outros, que seu espírito continua cavalgando sob a neblina,
buscando justiça que nunca chegou. Eu, testemunha do pó dos séculos, sei que a Britânia não morreu naquele dia. Seu grito ficou suspenso no ar, entre o rugido do mar e o murmúrio do vento. Mas Roma a cobriu com silêncio, como faz com todos os seus inimigos, um silêncio mais eficaz que a espada. E assim, enquanto os soldados retornavam triunfantes a seus acampamentos, o Império acreditou ter vencido. Mas o que realmente conquistou foi a condenação eterna da história. Porque quem mata um povo inteiro para manter seu poder, torna-se escravo de sua própria crueldade. Nos dias do imperador Adriano, quando Roma já se julgava eterna, surgiu uma rebelião que poria à prova os limites de sua crueldade. Foi nas terras sagradas da Judéia, onde homens, mulheres e crianças viviam sob a promessa de um Deus único, não de um César. Ali nasceu a esperança de um líder, Simão Bar Kokhba, a quem seu povo chamou de Filho da Estrela. Mas Roma não via nele um salvador, mas uma sombra que devia ser apagada. A revolta começou como um sussurro e se transformou em incêndio. Aldeias inteiras se ergueram contra o jugo do império. Os rebeldes lutavam com o fervor daqueles que não temem a morte, porque sabiam que a escravidão é um inferno mais longo. Durante 3 anos resistiram, ocultos em cavernas, túneis e fortalezas. Mas Adriano não era César nem Cipião. Era um arquiteto do extermínio. E sua resposta não foi a guerra, mas o silêncio sistemático da alma. Enviou seu general mais impiedoso, Sexto Júlio Severo, com uma ordem que ressoou nas crônicas como uma condenação divina. Não basta vencê-los, devem deixar de existir. O que se seguiu foi uma caçada humana. As legiões selaram cavernas onde famílias inteiras se refugiavam, deixando morrer os civis sem ar nem água. As cidades foram arrasadas, os campos queimados. Mais de 500.000 corpos ficaram estendidos sob o sol, e o pó do deserto se tingiu de vermelho por gerações. Mas o que distingue Adriano de outros carrascos não foi a quantidade de mortos, mas a precisão com que eliminou a identidade. Renomeou as cidades. Jerusalém se tornou a Hélia Capitolina. Proibiu a língua hebraica, destruiu os templos e queimou os rolos sagrados. Quem rezava, morria. Quem ensinava a lei era crucificado. Não se tratava de matar corpos, mas de apagar a memória. Os poucos sobreviventes foram vendidos como escravos, espalhados pelos mercados do Mediterrâneo. Foram proibidos de conservar seus nomes, suas orações, seus costumes. Adriano acreditou que, ao apagar as palavras, apagaria também o espírito. Mas os homens da Judéia levavam suas preces no coração, e nem a espada romana pôde arrancá-las. Durante anos, as ruínas do templo permaneceram em silêncio. O vento que soprava entre as pedras soava como um choro antigo. E nesse silêncio nasceu uma lição que poucos entenderam. Quando um império tenta destruir uma alma, acaba destruindo a si mesmo. Porque Adriano construiu muralhas, mas o que realmente ergueu foi um sepulcro. Não só para um povo, mas para a ideia de humanidade. Desde então, os sábios dizem que há 2 tipos de morte, a do corpo e a da lembrança. E Roma, com seu orgulho de ferro, escolheu matar ambas. Vi muitas formas de morrer, mas nenhuma tão perfeita em sua crueldade quanto as que Roma inventou. Seu poder não se sustentava apenas na espada, mas no medo. E seu símbolo mais temido não foi a águia nem o louro, mas a cruz. Depois da rebelião de Espartaco, quando milhares de escravos sonharam com liberdade, Roma lhes ensinou o preço do desafio. 6.000 corpos foram pregados ao longo da Via Ápia, de Capua até as portas da cidade eterna. 6.000 gritos, 6.000 sombras penduradas sob o sol. Era uma estrada de morte, um caminho feito para que todos compreendessem a mensagem. Assim morre quem esquece seu lugar. Os romanos chamavam aquilo de justiça, mas era um espetáculo.
As cruzes se erguiam como colunas do inferno. Os corpos apodreciam lentamente, os corvos arrancavam os olhos dos moribundos, e o fedor se misturava com o incenso dos templos. Não se tratava de castigo, mas de pedagogia, ensinar através do horror. Cada crucificação era planejada com a precisão de uma cerimônia. Os engenheiros construíam as cruzes, os centuriões calculavam a distância entre uma vítima e outra, os escribas anotavam nomes e idades. Era um ato administrativo, não de paixão. Nos arquivos do Império, a dor era uma estatística. E quando o inimigo não era externo, mas interno, Roma aplicava outra forma de terror: a decimatio. Se uma legião mostrava covardia ou desobediência, o castigo era escolher um de cada 10 soldados ao acaso, e os 9 restantes deviam matá-lo a golpes. Assim, o medo se convertia em lei e a obediência em religião. Nenhum deus antigo teria imaginado o ritual mais eficaz. Os soldados choravam enquanto golpeavam seus irmãos, mas sabiam que, se recusassem, ocupariam seu lugar. Desse modo, Roma conseguiu o impossível: que os homens amassem sua própria corrente. Caminhei pela Via Ápia quando o sol se punha, e ainda parece que o ar conserva seus gemidos. Aquelas cruzes já não existem, mas sua sombra continua viva em cada trono que se ergue sobre o sofrimento de outros. Roma descobriu que não há arma mais duradoura que o medo. E quando o terror se converte em costume, a alma deixa de distinguir entre justiça e barbárie. Então, o império já não precisa de inimigos, porque sua maior vítima é a si mesmo. Se a espada romana matava corpos, a mentira romana matava almas. E nenhuma mentira foi tão infame quanto a que selou o destino dos lusitanos, os filhos das montanhas do oeste, homens livres que conheciam os caminhos do vento e a arte da guerra. Durante anos resistiram, atacando e fugindo, enganando legiões inteiras entre os vales da Espanha. Mas Roma enviou contra eles um homem sem honra: Sérvio Sulpício Galba. Galba compreendeu que não podia vencê-los em combate. Decidiu, então, vencê-los com engano. Fingiu compaixão. Enviou mensageiros proclamando a paz, prometendo terras e anistia a quem depusesse as armas. Roma não deseja vossa destruição, dizia, mas vossa amizade. E os lusitanos, esgotados pela fome e pelo cansaço, acreditaram. Vieram com suas famílias, com suas crianças, com seus idosos. Deixaram suas espadas aos pés dos estandartes romanos, esperando clemência. Eu estava ali, entre a multidão, quando os censores começaram a anotar nomes. Tudo parecia um ritual de esperança, mas era o inventário de uma matança. Quando os últimos guerreiros entregaram suas armas, Galba deu a ordem. As legiões fecharam o círculo. Os gritos começaram antes que as espadas descessem. Não houve luta, apenas degola. 3 grandes grupos, 3 campos de sangue. 30.000 homens, mulheres e crianças foram assassinados em uma única jornada. As mães morreram abraçando seus filhos. Os idosos caíram de joelhos sem compreender a traição. O chão se tornou barro vermelho. Roma o chamou de pacificação. O ar cheirava a ferro e cinza quando o sol caiu. Os poucos que escaparam foram caçados e vendidos como escravos, dispersos pelo Mediterrâneo. Roma se enriqueceu com a carne daqueles que acreditou serem amigos. E Galba, o traidor, regressou a Roma esperando glória, mas até o Senado estremeceu diante de seu crime. Porque nem mesmo entre os carrascos do império houve um mais vil que ele. Matou não por necessidade, mas por cálculo. Não em guerra, mas em trégua. Não por ódio, mas por conveniência. E assim, os lusitanos desapareceram, não derrotados em batalha, mas enganados pela palavra mais perigosa do mundo: paz. Dizem que o tempo tudo cura, mas há feridas que nem os séculos podem fechar. Roma caiu, seus templos desabaram e seus imperadores se converteram em pó, mas sua sombra continua caminhando entre nós.
Vemo-la em cada cidade que erige monumentos à glória, em cada exército que justifica seus crimes como necessidade, em cada homem que confunde o poder com a virtude. Porque Roma não morreu, mudou de rosto. Eu percorri as ruínas do império, de Cartago a Britânia, e em cada pedra ouvi o mesmo sussurro: isso foi justiça. Assim justificaram o extermínio, a escravidão, o fogo. Assim se convenceram de que matar era civilizar. Roma não inventou a barbárie, apenas a organizou. Converteu a violência em lei, o medo em método, a dominação em arte. Seu legado não foi o direito nem as calçadas, mas a ideia de que o fim pode santificar qualquer meio. E o mais terrível de tudo é que o mundo aprendeu essa lição. Cada império que veio depois carregou em sua alma um pedaço da alma romana. Quando os conquistadores queimaram templos na América, quando os inquisidores levantaram fogueiras, quando as guerras modernas transformaram as cidades em cemitérios, a voz de Roma continuava ditando sentença de seu trono invisível. Os sábios do meu tempo dizem que a história serve para lembrar. Eu creio que serve para nos reconhecer. Porque quem olha para Roma com horror não deve fazê-lo à distância, mas do espelho. Sua crueldade não foi exceção, foi advertência. Os mesmos alicerces que levantaram seus aquedutos serviram também para sustentar seus patíbulos. Em sua ordem, habitava o caos. Em sua grandeza, a desumanização. Talvez por isso continuamos fascinados por ela. Amamos seus monumentos, mas esquecemos seus gritos. Admiramos suas legiões, mas ignoramos suas vítimas. Celebramos sua lei, mas silenciamos sua injustiça. Gostamos de pensar que somos diferentes, mas cada vez que o poder mata em nome do progresso, Roma ressuscita. Eu contei sua história não para condená-la, mas para nos lembrar do que somos capazes de fazer, quando esquecemos o valor de uma única vida. Porque em cada civilização dorme uma Roma, esperando voltar a despertar. Agora pergunto a você, viajante do tempo, que escutou estas palavras. Você crê que a humanidade aprendeu algo de seu passado? Ou continuamos adorando os mesmos ídolos de pedra, sacrificando os fracos em nome da glória? Deixe seu pensamento nos comentários, porque a história de Roma não terminou. Enquanto houver quem justifique a violência, seu império continua vivo.